Com a renda fixa iniciando o ciclo de queda, muitos investidores vêm buscando opções mais rentáveis para investir. E os fundos imobiliários têm sido uma opção bastante procurada tanto por investidores iniciantes quanto investidores mais experientes em busca da independência financeira. Então, se você procura formas de investir para aumentar o seu capital e ainda conseguir uma renda mensal isenta de imposto, fica comigo até o final desse vídeo que você vai conhecer junto comigo o fundo imobiliário IRDM11, que é um dos fundos mais famosos da nossa indústria e que nesse momento está num patamar de preço muito interessante. Nesse vídeo nós vamos ver o que é o IRDM11, vamos falar sobre os rendimentos do IMDR11, um resumo da carteira desse fundo imobiliário, a liquidez desse fundo e principalmente os principais riscos de investir no IRDM11. Então, se você não me conhece, meu nome é Barreto, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, se inscreve para você não perder nenhum conteúdo que eu trago aqui toda semana no meu canal e diz para mim se você já investe ou não em fundos imobiliários e se investe. Diz aí há quanto tempo que você já investe nesses ativos. Sem muita enrolação, já vamos direto ao ponto aqui, começando a falar sobre o que é o IRDM11. O IRDM11, essa sigla ou ticker, né, que é a forma da gente identificar o fundo imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários, que teve início em março de 2018 e é um fundo para investidores em geral focado em investir principalmente em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. O IRDM é um fundo de papel que investe em ativos que representam dívidas imobiliárias. Com relação a dividendos, o IRDM11 no mês de outubro de 2023, que é o mês que eu estou gravando esse vídeo, teve um retorno por cota de 80 centavos, que representa o equivalente a 0,99% sobre o valor de fechamento da cota no mês. E nos últimos 12 meses, os rendimentos mensais do IRDM foram de R$ 10,17, que equivale a um dividend yield de 13,05% em relação ao valor atual da cota. A imagem que aparece para vocês agora mostra os rendimentos mensais desse fundo imobiliário nos últimos 12 meses. Falando de rentabilidade, nos últimos 5 anos, que é o período que esse fundo vem sendo negociado, ele apresentou uma rentabilidade de 46,77%, superando o IPCA e o CDI no período de 5 anos, claro que considerando os dividendos, que são a principal razão da gente investir em fundos imobiliários, que é receber esse dividendo todo mês que eles distribuem. Então, na imagem está aparecendo para vocês nesse momento a comparação de rentabilidade entre o IRDM11, o IPCA e o CDI no período de 5 anos, e dá para a gente ver que ele ganhou até com uma certa folga desses dois indexadores. Falando da carteira do fundo imobiliário IRDM11, a carteira é composta majoritariamente por investimento em CRIs, que são os títulos emitidos por securitizadoras de créditos, focados em financiar empreendimentos imobiliários, e esses investimentos geram renda para o cotista periodicamente ou no seu vencimento. Porém, esses títulos não são investimentos diretos em imóveis, tá? Mas em papéis de dívida. São títulos de renda fixa atrelados ao segmento imobiliário. Ele não investe em imóveis de fato. Na alocação por ativo na carteira do IRDM11, segundo o relatório gerencial de setembro, que foi o último relatório que eu tive acesso aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo, a alocação do IRDM está distribuída da seguinte forma: 71,78% em CRIs, como está aparecendo aí na imagem para vocês, 19,61% em cotas de fundos imobiliários, 3,80% em fundo de investimento de renda fixa e 4,82% em caixa. E na alocação por indexador, os ativos do IRDM se dividem entre CDI, que são certificados de depósito interbancário, e índices atrelados à inflação, como está demonstrado aí na próxima imagem que está aparecendo para vocês nesse momento. Os ativos indexados pelo IPCA constituem 60,77% do patrimônio do IRDM, o que representa a maior parte da alocação dos ativos do fundo hoje, e os demais índices é uma porcentagem bem pequena. Esse fundo é um fundo bem diversificado. Se você conferir esse último relatório do mês de setembro de 2023, a carteira de CRIs apresenta 126 ativos, e o mais representativo entre eles, ou o que tem a maior porcentagem do patrimônio investido, é o CRI Evolua, representando 2,74% do PL do fundo. Com relação à liquidez, que é a velocidade da gente conseguir comprar e vender cotas desse fundo imobiliário ou de qualquer outro fundo imobiliário, né? No mês de setembro de 2023, o IRDM teve um bom volume de negociação, ficando na casa de 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões de negociações diárias. E a parte dos riscos, que é muito importante você entender quando você for investir nesses ativos de renda variável, embora muitos pensem que há poucos riscos de investir em fundos imobiliários, eles existem, tá? E no caso do IRDM, os principais riscos são o risco de concentração e o risco
de crédito. O risco de concentração que na verdade está bem diluído aqui na carteira do IRDM. O risco de concentração seria o quê? É quando a gestão aloca uma porcentagem grande do patrimônio do fundo em um ou em poucos ativos. Por exemplo, um ativo só representando 15%, 20%, como nós vimos no fundo imobiliário ou no Fiagro, né? VGA11 acontecia isso. Ou, sei lá, 5 ativos de 50, 5 ativos representam 40, 30 ou 50% da carteira, sendo muito concentrado em poucos ativos. Então é sempre bom a gente procurar fundo que tem uma diversificação maior e uma pulverização da carteira para diminuir os riscos para o investidor. E para avaliar esse risco de concentração, a gente deve avaliar a distribuição do capital do fundo, observando se há muita concentração em poucos ativos, como eu já havia dito, né? Ou em títulos com o mesmo emissor, porque às vezes tem vários ativos, porém esses ativos têm um mesmo emissor, uma mesma gestora, se for no caso das cotas dos fundos imobiliários. Então a gente tem que estar muito atento nisso também, se ele não tem esse tipo de concentração. Mas no caso do IRDM, a carteira dele contém 126 ativos diferentes e o ativo de maior participação do patrimônio do fundo na parte de CRIs representa 2,74% e na parte de fundos imobiliários representa 3,82% do PL no fundo imobiliário RBHY11. E o segundo risco que eu falei foi o risco de crédito, que é uma possível inadimplência ou falta de pagamento. A carteira do RDM11 é formada essencialmente por CRIs e cotas de fundos imobiliários. Assim, caso as dívidas não sejam honradas, os imóveis dados como garantia aos títulos, aos CRIs no caso, né, serão tomados como pagamento. E agora que nós já conhecemos algumas características bem importantes do fundo imobiliário IRDM11, vamos a mais algumas informações. O ticker desse fundo imobiliário é o IRDM11, que é um fundo de investimento imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários, gerido pela Iridium Gestão de Recursos. O público-alvo desse fundo são os investidores em geral, o segmento dele é o segmento de papel. Hoje esse fundo conta com um patrimônio líquido total de 3,168 bilhões, então mais de 3 bilhões de reais é o patrimônio líquido desse fundo hoje. Ele cobra uma taxa de administração de 0,17% ao ano, uma taxa de gestão de 0,83% ao ano e não cobra taxa de performance. O IRDM teve início em março de 2012, já passou por 12 emissões e no momento que eu gravo esse vídeo, em 26 de 10 de 2023, esse fundo conta com 293.910 cotistas. E se a gente for falar com relação a preço de cota, se vocês procurarem aí no canal Ticker Research, ou se eu não me engano, quem apresenta esse canal é o Danilo Bastos, que é um analista de fundos imobiliários. Tem um vídeo bem recente, não é muito antigo, que ele apresentou ali um relatório da casa de análise dele falando sobre o IRDM11 e fez um estudo bacana ali, onde ele pegou todos os ativos da carteira desse fundo que estão dando problema, como alguns fundos imobiliários, que ele tem uma certa concentração, uma certa exposição, e alguns CRIs que estão com problema nessa carteira dele, fez o seguinte, levou esses ativos a zero. Fez uma simulação considerando como se esses ativos não valessem mais nada na carteira do IRDM11, e com isso ele chegou no valor patrimonial de cota de aproximadamente R$ 79,50, o que seria considerado como um preço justo a se pagar pelas cotas do IRDM11 hoje. E como nesse momento ele está bem um pouco abaixo disso, né? Poderia dizer que ele está num preço bem bacana, num momento bem atrativo para entrar. Lembrando, isso não é uma recomendação de compra ou de venda, só estou trazendo para vocês a informação desse relatório, desse vídeo do Danilo, que eu achei bem interessante. Quem quiser conferir, procure o canal Ticker Research e dá uma olhada, que esse vídeo ficou bem bacana, muito bom mesmo. Então esse foi o fundo imobiliário IRDM11. Se você já tinha esse fundo em carteira, mas não tinha estudado o suficiente, tá aí algumas informações bem relevantes para vocês. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com algum amigo que esteja com vontade de conhecer esse fundo imobiliário para colocar em carteira. Pelo menos ele vai ter uma noção do que é esse fundo, onde investe, quanto esse fundo rende. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!